Boas-vindas a mais uma análise. Sabe, mergulhar no mundo dos investimentos no exterior às vezes parece literalmente navegar em um oceano totalmente desconhecido e turbulento. E o universo dos ETFs, especialmente aqueles sediados lá na Irlanda, é gigantesco. Mas para quem tem o foco em construir uma aposentadoria sólida, existe sim um caminho muito claro. Toda boa expedição precisa de um mapa de qualidade. E é exatamente isso que a gente vai construir hoje. A nossa ideia aqui é transformar esse cenário financeiro imenso em uma jornada super tranquila de navegar. E essa análise vai funcionar como uma legenda prática desse nosso mapa. A gente dividiu o universo em 4 blocos essenciais. Primeiro, o mundo inteiro, depois a gente passa para as nações ricas, desce para as economias em crescimento e, por fim, vamos focar no motor americano. Começando aqui pelo território 1, o mundo inteiro. É a ideia de, literalmente, comprar o globo com um único ticker. Entrando nesse território mais amplo, a gente esbarra na categoria All World. A mágica aqui é que ela cobre mercados desenvolvidos e emergentes ao mesmo tempo. Olha só os dois gigantes dessa área. A gente tem o VWRA, gerido pela Vanguard, que segue o índice FTSE All World. Ele é, sem dúvida, o fundo irlandês mais queridinho entre os brasileiros que buscam proteção e crescimento internacional. Do outro lado do ringue tem o SSIAC, da iShares. A taxa de administração dele é um pouquinho menor, na casa dos 0,20%, e ele cobre um escopo um pouco mais enxuto de países e de companhias. Mas espera aí, vamos colocar isso em perspectiva. Mais de 3.700 empresas no caso do VWRA. É fascinante pensar nessa escala monumental. Pensa bem, é o equivalente a virar acionista de um pedacinho de quase todas as grandes marcas do planeta em apenas um segundo. Com uma única ordem de compra, ganha-se uma exposição imediata e super diversificada a negócios que estão espalhados por 52 países diferentes. Surreal, né? E essa divisão ilustra de forma brilhante o peso real da economia mundial hoje. Dentro desse portfólio global, a alocação natural fica em uns 90% focada nas nações ricas e os outros 10% nas nações em desenvolvimento. O próprio mercado global dita essas regras. Isso traz um alívio imenso. Ninguém precisa perder o sono tentando rebalancear peso entre países emergente e desenvolvido na mão, sabe? O próprio fundo faz esse ajuste organicamente, acompanhando as economias que crescem e as que encolhem. Agora, avançando no nosso mapa. Território 2, as nações ricas. Aqui o foco é exclusivo em mercados desenvolvidos. Bom, esse espaço foi desenhado para quem quer deixar as economias emergentes totalmente de fora da carteira, focando só na nata da riqueza global, tipo Estados Unidos, Europa e Japão. A gente tem 3 nomes de peso aqui, mas o SWRD e o VHVE saltam aos olhos na hora por um motivo bem prático. Eles empatam com a taxa de administração mais baixa do grupo. São apenas 0,12% ao ano. E, gente, é crucial lembrar de uma coisa. Manter custos operacionais bem baixos é um pilar inegociável para os juros compostos fazerem aquela mágica no longo prazo. Mas a gente não pode ignorar um detalhe fundamental nessa estratégia, o IWDA. Ele cobra um pouco mais caro que os concorrentes, é verdade, com uma taxa de 0,20%, só que ele traz um superpoder invisível, a liquidez. Ele é simplesmente o ETF europeu mais negociado do mundo inteiro. O que isso significa na prática? Uma facilidade absurda para comprar e vender a qualquer momento, mesmo em volumes gigantescos. Isso torna o IWD uma opção incrivelmente poderosa no nosso mapa financeiro. Seguindo a nossa viagem, território 3, as economias em crescimento. É hora de explorar as fronteiras dos mercados emergentes. A gente deixa as nações superindustrializadas para trás e parte para o crescimento acelerado. Para quem quer complementar uma carteira com essas economias em desenvolvimento, os líderes absolutos são o IMI da iShares e o VFEA da Vanguard. E olha como o IMI vai bem mais fundo na sua abordagem. Ele rastreia mais de 3.200 companhias. E sabe por quê? Porque a metodologia dele abraça as chamadas small caps, que são aquelas empresas menores dentro desses países. Ou seja, entrega uma cobertura muito mais robusta e dinâmica. Agora, muita calma nessa hora porque tem um alerta máximo aqui. A gente precisa entender exatamente o que tem dentro dessa cesta. Os 5 maiores países do IMI incluem China, Taiwan, Índia, Coreia do Sul e, olha aí, o Brasil. E isso levanta um ponto super importante para quem investe localmente. Ao comprar esse fundo internacional, acaba rolando a compra indireta de gigantes que a gente já conhece bem, como Petrobras, Vale e Itaú. Então tem que navegar com muito cuidado para evitar uma sobreposição indesejada. Imagina só, quem já tem uma carteira recheada de ações na Bolsa Brasileira pode acabar comprando os mesmos ativos em dobro sem nem perceber. E falando em navegar com cuidado, a gente entra num daqueles detalhes quase bizarros do mundo financeiro.
Duas das maiores provedoras de índices do planeta olham para a Ásia de jeitos completamente opostos. A metodologia da MSCI olha para a Coreia do Sul e rotula o país categoricamente como emergente. Aí vem a grande concorrente, a FTSA, olha para o mesmíssimo país e decreta: desenvolvido. E essa contradição absurda nos leva a uma verdadeira regra de ouro, totalmente inegociável na hora de montar carteira. Nunca, jamais, misture famílias de índices. Se alguém resolver combinar um fundo de países ricos da MSCI com um fundo emergente da FTSE, a Coreia do Sul simplesmente cai num buraco negro e fica totalmente de fora da carteira. Por outro lado, se inverter a mistura, vai acabar comprando a Coreia do Sul em dobro, por puro acidente. Resumindo, tem que manter a coerência e escolher índices da mesma provedora para o portfólio inteiro, tá bom? E agora o nosso último destino. Território 4, o motor americano. Exposição hiperfocada ao S&P 500. Essa é a parada final. Aqui a ideia é ignorar o resto do mundo e focar toda a energia numa única potência, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Para buscar essa precisão cirúrgica via Irlanda, a gente tem o CSPX, que é o verdadeiro colosso da liquidez institucional. O detalhe é que o preço da cota, na casa dos $590, pode ser meio pesado para quem faz aportes menores. Mas tem uma alternativa espetacular, o VUA, da Vanguard. Ele entrega um equilíbrio excelente, alta credibilidade, boa liquidez e um preço bem mais acessível, girando em torno de $95. Só que agora, todos os holofotes precisam virar para o ETF SPXS, da Invesco. A taxa de administração dele é de microscópico 0,05% ao ano. Sério, pensa nisso como o custo de um cafezinho muito barato diluído em milhares de dólares investidos. É o fundo negociado em bolsa mais barato de todo o mercado mundial para quem quer exposição ao S&P 500, independentemente de qual seja o domicílio de investimento. É o verdadeiro suprassumo da eficiência de custos. E chegando ao final desse nosso mapa detalhado, fica uma reflexão indispensável. Conhecer as diferenças entre ETFs globais, fundos de nações ricas, mercados emergentes e a potência americana não é só um exercício teórico. Entender como alocar os recursos entre essas 4 categorias, equilibrando os custos, entendendo a liquidez e desviando daqueles buracos negros de sobreposição, bom, essa é a própria essência para conquistar tranquilidade financeira no longo prazo. A sabedoria de verdade está em escolher o terreno certo para deixar as sementes do capital crescerem por décadas a fio, sem interrupções. A grande pergunta que fica é: o mapa atual das carteiras está apontando para o destino certo? Fica aí a reflexão. Continuem explorando o mercado, bons estudos e até a próxima análise.